Bom dia, e aí como é que vocês estão? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. Não importa como a sua vida está, se é um momento de alegria, um momento de desafio, um momento às vezes triste. Não importa como nós sentimos, o que importa é o propósito de Deus em nossas vidas. É nós entregarmos nosso coração a Ele, deixar com que Ele nos conduza. Lembra? Provérbios 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se alegrem com os meus caminhos. Talvez as nossas vidas não estão andando conforme a gente gostaria, ou está exatamente conforme nós gostaríamos. Mas independente disso, nós temos que olhar para os caminhos do Senhor e deixar com que Ele nos conduza, com que Ele nos ajude e nos auxilie em cada um dos desafios da vida. Hoje eu queria compartilhar um texto que eu considero bem importante para a nossa reflexão. Ele está no livro de Gênesis, no capítulo 25, tá? Ele começa no versículo 29. Ele fala assim: tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú, que é o seu irmão. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, tá? Aí tem toda uma história que eu não vou entrar nesse momento aqui. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o teu direito, o seu direito de primogenitura a Jacó. O que eu quero dizer com isso? Veja a situação. O que significava o direito de primogenitura? Esse direito significava que o seu pai daria a ele bênçãos maiores do que a seu irmão. Isso era importante? Sim. É importante até hoje a bênção dos pais. Não é? A bênção de um pai a um filho é importantíssima. É importantíssima. Por isso é a razão que Deus fala: honra teu pai e tua mãe, porque existe um significado importante em tudo isso. É um significado tão importante que, se você olhar o mandamento de honrar pai e mãe, ele está numa conexão entre aquilo que é amar a Deus e amar ao próximo. Existe uma conexão que são o pai e a mãe. E nesse caso aqui, ele abriu mão do seu direito de primogenitura em razão da situação em que ele se encontrava, da fome, da fraqueza. Ele abriu mão de algo que era importante na sua vida, importantíssimo na sua vida. E por que eu estou falando esse texto a vocês? Deus nos deu também a graça da salvação em Cristo Jesus. E talvez pelas situações de nossas vidas, pela situação em que nós encontramos, muitas vezes nos damos a abrir mão daquilo que é a graça do Senhor, em razão de situações momentâneas da vida. Talvez a sua vida está passando por um momento tão difícil, mas tão difícil, que você tenha abrido mão da graça do Senhor em sua vida, porque já não acredita mais, ou porque não acha que isso faça menor sentido em sua vida, ou já achou e não faz mais, porque você entendia que estar com Deus era viver em plenitude, total prosperidade, e nunca entendeu quando Jesus Cristo falou que nesse mundo teríamos aflições. Ou talvez você está vivendo um momento em que as suas escolhas, pensando exatamente na prosperidade financeira que você vai ter, você está abrindo mão dessa relação com Deus, por causa das situações em que você está vendo. Se Esaú naquele momento tivesse simplesmente dobrado os seus joelhos e dito a Deus: talvez, Deus, estou com fome e estão querendo roubar aquilo que o Senhor me concedeu, talvez naquele momento a história seria outra, mas Deus sabia que ele não iria fazer aquilo. Deus já tinha essa ciência de que ele não iria fazer aquilo. Ele abriria mão de algo tão importante. E o pior é que os seus comportamentos seguintes reforçaram isso. Reforçaram esse comportamento, essa falta de visão, essa falta de querer estar com Deus. Esse entendimento
do que significava aquele direito de primogenitura que ele tinha. Talvez você tenha abrido mão do direito de estar com Deus, do direito da salvação, na graça do Senhor Jesus Cristo, porque acredita em coisas que te disseram ser realidade, que não tem nenhuma comprovação bíblica, nem mesmo você consegue comprovar isso, mas você prefere continuar por questões de tradições. Se existe uma coisa que eu sempre falei, cara, tem que tomar cuidado, porque inúmeras vezes a tradição tem sido sinônimo de maldição, porque as pessoas elas não querem estar na relação com Jesus Cristo em razão das suas tradições. Abrir mão de uma tradição não pode, é impossível. Você escolhe. Assim como Esaú, diante das situações dele, abriu mão da sua primogenitura, eu te pergunto, você abre mão da salvação em Cristo Jesus por causa das situações que você vive? Toma cuidado. Muitas vezes nós cometemos erros, mas se esses erros foram cometidos, dobra o joelho, pede perdão ao Senhor e entrega a Ele a sua vida. Entrega a Ele a sua vida. Não deixe com que as situações momentâneas te façam deixar de lado aquilo que é mais importante em sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. É isso que importa. Não são as condições desse mundo que vão determinar a sua vida se você disser que a sua vida pertence a Jesus Cristo. Entrega. Não deixe com que as circunstâncias desse mundo, dessa vida, te deem um destino diferente, um destino que Deus não quer lá na frente, quando o seu reino chegar aqui na terra. Porque em breve Jesus voltará. E quando Ele voltar, o meu desejo é que eu e você estejamos com Ele. É isso meu desejo. Por isso que todos os dias eu venho aqui para te transmitir um pouco essa palavra, para compartilhar com você aquilo que eu tenho buscado, para que Deus te abençoe nessa vida. Mas se a vida tem sido de tribulações, lembra que Jó nos ensinou, não importa, eu não amo a Deus pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é. Pensa nisso. Pensa na sua vida. Pensa na direção que você está tomando, nas escolhas que você está fazendo. Se você prefere manter as tradições ou manter os focos nas riquezas desse mundo, ou o seu foco é estar com Jesus Cristo. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine e que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.